Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Bora Varejar, o seu, o nosso podcast, webcast. Produção aqui da Mercado Consumo, a mais relevante plataforma de varejo, consumo e serviços do Brasil. Aqui nesse canal a gente debate tendências, insights, perspectivas. Eu adoro falar que aqui no Bora Varejar nós contamos histórias do mercado. Eu sou o Gustavo Groma, editor da Mercado Consumo. É sempre um prazer estar aqui com vocês e aqui comigo hoje a Ana Freitas, editora executiva da Mercado Consumo. Bem-vinda, Ana. Olá, muito bom estar aqui novamente. Obrigada, Gustavo. Obrigada a todo mundo que acompanha o Bora Varejar e a programação diária, Bora Varejar semanal, programação diária no portal mercadoconsumo.com.br. Tudo o que você quiser saber sobre varejo, consumo, serviços, food service, shopping center, franquias, enfim, tudo que envolve aí esses temas você encontra diariamente, a todo momento, no nosso portal, também nas redes sociais, enfim, onde você quiser saber sobre os assuntos, a gente está, né, Gustavo? Exato, e aqui no YouTube, não se esqueça, né? Faça o que você sabe que tem que fazer, deixe seu like, né? Ative o sininho, compartilhe esse conteúdo para chegar em mais gente, né? Se você achou legal, se você não achou muito legal, compartilha também, ajuda a gente, vai. Pessoal, vamos começar mais esse episódio do Bora Varejar. Assim como inúmeras empresas de diversas áreas, a Riachuelo está em plena transformação digital. Isso vai muito além do que vender moda online. A marca, uma das referências do varejo brasileiro, tem investido fortemente em tecnologia, dados e inovação para entregar uma experiência cada vez mais integrada entre físico e digital. Pensando nisso, o e-commerce da Riachuelo passou por uma verdadeira revolução. Novos processos, navegação mais intuitiva e uma jornada pensada de ponta a ponta para o cliente. Para entender como essa transformação vem acontecendo e quais são os bastidores dessa nova fase, Bora Varejar recebe hoje Carolina Guimarães, Chief Digital Officer da Riachuelo. Bem-vinda, Carol. Obrigadíssimo por participar aqui do Bora Varejar. Que prazer estar aqui com vocês, gente. Muito obrigada pelo convite. Demais, demais. Vamos bater um papo sobre varejo, sobre moda e principalmente sobre e-commerce digital. Carol, assim como várias marcas, a Riachuelo está vivendo um processo intenso de transformação. Conta pra gente um pouco mais sobre isso. Por onde essa jornada começou, quando começou, quais foram os primeiros passos, os principais desafios, enfim. Conta pra gente. Adoro começar por essa pergunta. Acho que ela se conecta muito com a minha história aqui também na Riachuelo. Há 2 anos e meio, a Riachuelo passou por uma grande mudança, chegou o primeiro presidente da empresa, né, o primeiro CEO, que não era da família, que é o André Farber. E o André veio com esse mandato de fazer um novo capítulo na história da empresa, né, um novo momento. E eu acho que a nossa transformação tem acontecido muito nesses 2 anos e meio, com a chegada dele. E falar de transformação digital, para mim, é falar de transformação organizacional. E a nossa evolução, de tudo que a gente está fazendo, ela está muito conectada a uma evolução de pessoas e de processos, e de cultura. Com a chegada do André, teve bastante mudança, primeiro, das lideranças, né? Então, ele formou um time que está construindo esse futuro e que tem muita honra de trabalhar com pessoas que eu acho que têm essa mentalidade de usar a tecnologia para resolver problemas de negócio, usar isso bem no dia a dia. E a gente tem falado muito de como evoluir a cultura. E aí eu acho que a palavra evolução aqui é legal, porque eu acho que a Riachuelo já vem num histórico de sempre se reinventar. E aí eu acho que agora, cada vez mais, a gente está construindo uma cultura lá dentro que tem muitos dos elementos que muito parecidos com como uma startup pensa. E eu acho que isso é o que está ajudando a gente a conseguir fazer mudanças bem profundas e bem rápidas. E aí eu falei, é mais uma transformação organizacional até do que uma transformação digital, porque a tecnologia é meio para a gente entregar valor para o negócio, né? E aí eu acho que com essas novas pessoas, com uma evolução de cultura que traz uma mentalidade moderna, a gente tem mantido um investimento bem alto em tecnologia. A gente até colocou em um dos nossos últimos reports da ordem aí de 600 milhões de reais no ano. E a gente tem conseguido cada vez mais investir com muita precisão esse valor em tecnologia, criando
muita coisa própria no Brasil, com desenvolvedores locais, mas muito acertada, assim, muita coisa que a gente não joga fora, que vira valor para o cliente. Então é isso. É engraçado que você falou muito dessa coisa da nova mentalidade do startup, né? E a gente, muitas vezes, né? Você pega empresas que já têm anos, décadas ali, que têm um pouco de dificuldade para incutir essa nova mentalidade estrutural, na estrutura ali da empresa e tal. Essa chegada do André, como você falou, teve muito a ver com isso, com essa mudança de mindset, e faz com que vocês enfrentem menos problemas culturais nessa mudança, Carol? Aqui eu acho que tem uma surpresa, teve uma surpresa para mim muito positiva. Eu estou na Riachuelo também há 2 anos, desde que eu entrei na Riachuelo, que eu tinha antes de entrar, né? Antes da Riachuelo eu estava numa nativa digital, uma startup de jogos de celular. Então eu tinha um pouco e antes disso eu trabalhei em consultoria na Bain Company, também vivi muitas empresas tentando fazer transformação digital e vi o quanto isso era difícil. Então eu já tinha chegado na Riachuelo até pensando, sei que vai ser difícil, que mudar a mentalidade vai ser difícil. E eu fui muito surpreendida que, na verdade, eu acho que é um processo que está sendo muito natural e muito fluido. Eu acho que por 2 motivos aqui. O primeiro, porque eu acho que apesar de ser uma empresa de 78 anos, e aí você falou, eu acho que tem... Você parte do pressuposto que vai ter uma resistência, mas são 78 anos de história que eles foram construídos em cima de uma base de muita... de muita transformação. Então, acho que a Riachuelo, eu conheci depois que eu entrei lá, eu acho que ela tem uma história muito linda, assim, de um fundador, que é o senhor Nevaldo, que saiu de uma cidadezinha lá no interior do Rio Grande do Norte, com 14 anos, e foi tentar a sorte dele na capital, e aí ele conseguiu a primeira oportunidade de emprego, depois ele teve a primeira loja, depois ele criou essa empresa, que é uma das referências do Brasil, que é a Riachuelo, e ele fez isso tudo, ao longo desse caminho, ele fez muito com o propósito de como que a gente gera emprego, e hoje a Riachuelo gera 30 mil empregos, e para fazer isso, ao longo do caminho, foi uma empresa que sempre quis mudar. Então, apesar da chegada do André vir com esse mandato e vir com esse momento de transformação, de vamos evoluir a cultura, vamos construir um novo capítulo da empresa, não teve resistência, porque, pelo contrário, até quando eu cheguei, eu lembro que as primeiras pessoas que eu falei, eu fui muito bem recebida, e todo mundo que entra é muito bem recebido, porque as pessoas falam, nossa, eu amo a Riachuelo, eu amo estar aqui, mas a gente sabe que a gente quer fazer diferente, que a gente quer fazer melhor. Então, sempre que chega alguém novo, quem também já está traz esse poder, desse amor pela empresa, dessa raiz, desse legado, desse calor do varejo, desse calor do Rio Grande do Norte, junta isso um pouco com uma vontade de mudar, uma mentalidade moderna, e eu acho que essas coisas se juntam e fica um negócio positivo. Então, eu tenho sentido que está um processo muito natural, sabe? Eu acho que isso é parte de estar dando certo. Sabe que eu pensando aqui enquanto estava falando, Carol, eu me lembro na virada dos anos 2010 ali, que a Riachuelo fez um grande movimento também, até de rebranding, né, da marca, e muita aproximação com esse público mais jovem. Hoje a Riachuelo é uma referência para público geek, público jovem, né, que vai atrás de peça, enfim, de roupa, acessório. Tem a FanLab, que é uma loja voltada mais para esse público mesmo. Enfim, criou ali, foi inovando mesmo de outras maneiras ali, né, antes mesmo da gente falar desse processo de digitalização, mas buscando públicos novos e dando essa rejuvenescida mesmo, né. E sobre e-commerce, queria te perguntar, enfim, mais recentemente, assim, além do e-commerce em si, eu frequento loja, obviamente, acho que todo mundo que está acompanhando a gente já foi em alguma loja da Riachuelo, já fez compras, né? Comprei muito. Eu me lembro de ver em loja, perto aqui do shopping aqui de casa, loja que tem locker, né? Aqueles armários, na verdade, para você se compra online, retira na loja, enfim, que acho que é uma coisa que veio para ficar, né? Acho que antes, quando a gente falava de digitalização, pelo menos para mim, eu tinha uma certa dúvida. Puxa, mas se eu comprar pela internet, será que eu vou na loja buscar? Sim, tem ocasiões em que a gente vai na loja buscar, sim, né? Assim como tem ocasiões em que a gente quer ir na loja comprar também. Mas, enfim, trazendo um pouco para o momento agora do e-commerce, o que tem de novidade, o que mais que vocês perceberam que você, nessa sua jornada aí de 2 anos, vindo de empresa nativa digital, estando ali
também mais ambientada nesse mundo digital, vê que é o momento, ou talvez até o futuro aí do e-commerce? Que legal. Tem várias camadas para essa resposta. Acho que essa dá para a gente ficar um tempão falando aqui. Mas, então, nesses últimos 2 anos, eu diria que tem 3 grandes mudanças que dá para a gente perceber, dá para o cliente perceber e estão muito conectados em como a gente pensa no nosso e-commerce para o futuro. A primeira é a gente pensar no e-commerce não como um canal isolado, mas como parte da Riachuelo, como parte de uma empresa que tem 400 lojas e tem uma financeira muito forte. E aí, falando de lojas, depois eu posso contar mais um pouquinho, mas uma grande mudança que a gente fez foi repensar nosso modelo de omnicanalidade, de usar o poder das 400 lojas quando ele faz sentido, por exemplo, para o cliente retirar em loja, ou para a gente conseguir mandar um produto mais rápido para quem está numa geografia mais remota, e não usar e centralizar mais quando faz sentido, quando a gente acha que a entrega vai ser mais rápida, o nível de serviço vai ser melhor se a gente manda do CD ou de algum hub centralizado. A segunda coisa que a gente tem evoluído muito é pensar que a gente está numa empresa de moda, né? Que majoritariamente vende vestuário e as categorias acessórias ao vestuário. E aí eu acho que a gente tem evoluído na UX, se diferenciado em algumas coisas, que ajuda aquele cliente também que quer alguma curadoria, quer descobrir, ter uma UX específica de moda, que ele encontre isso na Riachuelo. E a terceira coisa que a gente está trabalhando muito, que eu acho que é um tema que, para mim, é a tendência do consumo no futuro e do e-commerce no futuro, é personalização e relevância. Então, também acho que aqui tem uma jornada longa pela frente, mas a gente está cada vez mais tentando ser mais assertivo no que o cliente veja e ache o produto certo para ele e receba a comunicação certa para ele, mais relevante, que aí eu acho que a gente consegue capturar mais a atenção desse cliente. Você falou da... Desculpa, Gustavo. Vai lá, Iana. Da omnicanalidade, né? A gente está falando tanto de omnicanalidade faz tanto tempo, e acho que é muito bacana quando a gente vê um case de uma omnicanalidade que existe, né? A omnicanalidade realmente acontecendo na prática, porque na teoria é tudo muito incrível e tal, muitas empresas tentam fazer e tem alguma dificuldade aí. Acho que no caso da Riachuelo, de fato, a gente consegue ver isso mais na essência ali, né? Tanto se você faz a compra online, quanto se você vai na loja. Você falou aí nesse último tópico sobre personalização, né? Dá um exemplo para a gente do que tem sido feito nesse sentido, como é que vocês usam dados hoje, inteligência artificial, enfim, essas outras tendências de tecnologia que, claro, devem impactar nessa questão também. Esse assunto eu adoro. Eu acho que assim, dados, AI e personalização, eles estão completamente conectados. Personalização é o fim, né? O que a gente quer entregar, o que o cliente está buscando. E às vezes o cliente nem fala a palavra personalização, ele nem entende. Eu acho que na cabeça do cliente o que está eu quero entrar no site, ou eu quero entrar numa loja e eu quero encontrar aquele produto que eu procuro. Se você faz qualquer pesquisa com o cliente, ele vai dizer, eu quero encontrar o que eu procuro. E aí, quando você pensa no e-commerce, numa empresa que nem a Riachuelo tem uma infinidade de variedade de produtos, o jeito de você fazer isso muito bem e muito rápido para o cliente é com personalização. E aí eu acho que falando de AI e de dados, né, a gente usa muito, os dois são o centro disso aqui, e aí a gente tem usado muito, cada vez mais AI, tanto AI preditiva quanto generativa, e aí eu fiz engenharia de computação, né, então eu sou bem nerd de dados. E a minha visão sobre isso no mundo que a gente está hoje é que a parte de AI em si, ela é realidade, não tem jeito, todo mundo vai usar AI o tempo todo, e vai ser transparente para a gente. E, ao mesmo tempo, a parte de AI, ela acaba sendo mais commodity. Tem o diferencial não vem de você estar usando AI. Eu acho que todo mundo tem dezenas de ferramentas hoje disponíveis no mercado, a custos acessíveis, que você pode integrar bem fácil no seu e-commerce, algumas melhores, outras piores, diferentes níveis de serviço. Acho que ainda tem muito valor na escolha da ferramenta. Mas, assim, tem muita opção lá e é acessível. O diferencial e a parte mais difícil é como que você trabalha seus dados por trás e conecta seus dados nas ferramentas para, de fato, conseguir trazer resultado.
E aí eu acho que aqui tem bastante trabalho, tem um trabalho bastante de formiguinha e de priorização, de ir fazendo isso aos poucos para ir evoluindo. Acho que, para dar um exemplo aqui agora, a gente está no meio de um processo de trocar nossa ferramenta de busca. A gente acabamos de trocar nossa ferramenta. E foram alguns meses nesse processo. A gente testou duas, ficou comparando uma contra a outra para ver o resultado. E aí, no final das contas, acho que aqui tem uma coisa bem legal que a gente vê, que a gente começou o processo de trocar a ferramenta de busca, falando com 2 fornecedores, e um grande valor que a gente tirou foi de entender melhor como a gente usa nossos dados dentro das ferramentas. E aí, imagina um gráfico que a gente vai comparando a performance das 2 ferramentas no tempo. A gente vê elas bem coladinhas, em algum momento elas se diferenciam, mas dá uma diferença de 10%, 15% de uma para outra, não é uma coisa gritante. Mas ao longo do tempo, à medida que a gente foi testando, entendendo as funcionalidades, brincando ali, se forçando a fazer algo melhor, a gente também acabou conectando mais dados na ferramenta, limpando mais os dados que a gente coloca na ferramenta, entendendo melhor que tipos de busca que o cliente faz e como a gente trata essas buscas, como a gente dá peso a diferentes atributos do produto para cada busca, quando a gente usa mais AI, menos AI, mais personalização nas diferentes buscas. E aí, no final do dia, quando a gente comparava as 2 ferramentas no final, a nossa performance de cliques para uma determinada busca tinha quase que dobrado do começo do processo para o final, nas 2 ferramentas. Uma ainda era 10%, 15% melhor que a outra, mas a gente tirou muito valor em qualquer uma das 2 que a gente fosse, porque a gente melhorou muito o nosso processo, nossos dados por trás, só de a gente se colocar nesse lugar de queremos fazer uma busca melhor. Eu tenho uma questão para fazer relacionada a essa parte de inteligência artificial de dados, né, junto com uma parte de experiência. Então, pegar a parte tecnológica, né, e deixar de lado, né, com a parte humana do próprio consumidor. Mas, antes de fazer essa pergunta para a Carol, eu vou chamar o rapidíssimo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Bora Varejar. Voltando para mais esse episódio do Bora Varejar com a Carol da Riachuelo. E eu brinquei que eu ia fazer uma pergunta relacionando aí tecnologia com humanização, né? E vou fazê-la agora, né? Carol, a gente estava falando nesse primeiro bloco desse nosso bate-papo aqui muito sobre, você estava falando dessa questão da busca, né? De melhorias e tal. Mas como é que vocês enxergam também, óbvio, esse avanço tecnológico tem que ser acompanhado, tem que ser olhado, né? E tem que ser ali evoluído, você não pode deixar ele fugir, né? Mas a gente tem falado muito na experiência, no olhar para o consumidor, né? Principalmente na parte física. Eu sei que a gente está falando do e-commerce e tal, mas como a gente falou no começo ali, a omnicanalidade faz com que os canais se complementem, né? Como é que vocês fazem para buscar entender como de melhor usar essa tecnologia, né? Olhando para o consumidor, ouvindo o consumidor, tendo feedbacks do consumidor, observações do consumidor. Mas como é que vocês fazem essa conta para daí levar esses insights para o que vocês têm que fazer na parte tecnológica digital? Que legal. Gosto muito desse assunto também, gosto de todos, né? Adoro o e-commerce. Acho que vou quebrar em 2 partes aqui. Tem uma parte que o consumidor está muito na veia, que é tudo que está relacionado ao pós-venda, né? Da entrega, depois devolução, às vezes acaba ligando no nosso call center, enfim. Ele terminou a jornada do e-commerce, apertou o botão comprar e pagou, ainda tem um monte de coisa para acontecer. E, em geral, muito da dor dos clientes, da fricção, acontece nesse momento.
quando a gente fala de e-commerce, né? Onde o cliente sofre. Na Riachuelo, a gente criou um conceito, até falei já dele num outro momento, numa outra entrevista, que eu acho que ele é muito simples e muito poderoso. A gente criou uma métrica que a gente chama de jornadas infelizes. E aí, jornadas infelizes, a gente achou um jeito de medir para cada pedido que a gente recebe no site, todos aqueles que têm qualquer tipo de fricção. E fricção pode ser desde o cliente ter que ligar no call center para pedir uma informação que ele não tinha com autosserviço, ou até, por algum motivo, ele resolveu trocar ou devolver um produto, porque acontece, né? No e-commerce é normal, às vezes o cliente não serviu, tem que trocar, ou não gostou, porque não viu a peça. E a gente começou a criar essa métrica que mede um pouco o todo de quais jornadas tem fricção e quebra nos diferentes submotivos. Eu acho que isso para a gente é muito poderoso, porque ela anda muito junto até com a métrica de NPS, né? Que é uma métrica meio fim, mas a métrica de NPS às vezes é até mais difícil de você entender o que está acontecendo. E a gente tem uma obsessão por olhar para essa métrica e entender como que a gente melhora essa métrica. E aí, desde que a gente começou a medir, a gente já reduziu ela bastante. E eu acho que aqui o legal é a gente estar, no final das contas, ouvindo o cliente em quais são as coisas mais frequentes que mais doem para ele. E aí, várias vezes, a gente pode... E aí tem diferentes remédios, dependendo do pedaço que a gente quer resolver em diferentes momentos. Então, por exemplo, a gente queria resolver atraso, a gente começou um trabalho com as transportadoras de gestão mais próxima. A gente teve uma época que queria resolver muito cliente ligando para pedir informação sobre o status do pedido. A gente percebeu que tinha mais oportunidade de ter mais autosserviço, um status mais claro no site, a gente melhorou o UX. Teve um dado momento que a gente sentiu que estava tendo bastante cancelamento do pedido, porque às vezes entre o cliente comprar e se estava saindo de loja, a loja entregar, aquele produto já vendeu. A gente reviu todos os nossos processos para isso não acontecer mais. Então a gente vai identificando onde estão as dores e vai trabalhando nelas. E aí eu acho que aqui o interessante é que a gente foi fazendo um misto também de, se a gente pega só os mais frequentes, nem sempre a gente pega os mais doloridos. Às vezes tem alguns que são pequenos, mas que doem muito. E eu adoro falar com o nosso time do call center, porque eles sentem muita dor do cliente. Então, fui lá, já fui algumas vezes no nosso call center, sentei lá escutando ligação, e aí a pergunta que eu mais gosto de fazer para os nossos atendentes é a seguinte: me conta qual é a ligação que você tem mais frio na barriga de receber? Qual que é aquela que quando o cliente liga, você já fica assim com, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E aí eu acho que aqui até é um exemplo que eu descobri que era super pequeno, ele não aparecia nos nossos números porque ele não era muito frequente, mas a gente não resolvia quando ele acontecia. Que era, ele falava assim, nossa, para a gente é tão ruim quando o cliente liga para a gente querendo cancelar um pedido porque ele fez uma compra e ele tinha um endereço antigo no site, às vezes mudou de apartamento, tinha mandado um presente para alguém. E aí ele, assim que acabou de comprar e pagar, ele viu que tinha mandado para o endereço errado e ele queria ligar para a gente para cancelar, para não chegar no endereço errado. E na época, foi bem no comecinho, quando eu entrei na Riachuelo, a gente não tinha nem no call center, nem com o cliente um botão para cancelar. O cliente tinha que esperar chegar para depois devolver. E aí tem várias complexidades aqui por trás, porque isso acontecia, né? Porque às vezes às vezes a gente separa e manda entregar tão rápido, já está na transportadora, não dá para voltar atrás. Mas tinha jeitos de resolver. E aí acho que foi um exemplo que a gente resolveu e hoje não é mais um problema. Então, acho que esse é um dos ângulos, né? A gente falar de, acho que pós-venda, acho que é onde está a grande dor do cliente, onde estão a maior parte dos problemas. A gente criou essa métrica e tem essa obsessão e bota um pouco de qualitativo ali no meio, porque às vezes os grandes números não pegam tudo. E aí eu acho que do outro lado, quando a gente fala de humanização, acho que tem um tema para mim muito de descoberta de produto e de navegação. Acho que a gente falou muito de personalização atrás, e eu acho que o mercado está indo para o mercado de e-commerce, eu acho que ele vai para duas tendências que elas são elas andam juntas, mas elas são quase que opostas. Uma as pessoas querem cada vez mais interagir só com a tecnologia, é personalizado, é autosserviço, é rápido, 3 cliques, fluido, acabou. E do outro lado, as pessoas buscam muito
autenticidade que vem de uma humanização. Então, e aí eu acho que aqui onde a gente... Uma das coisas que a gente tem trabalhado muito, até falando, saindo até do mundo do nosso app, indo para um mundo mais de marketing, a gente tem um programa de afiliados bem sólido, que a gente está cada vez investindo mais nele, trabalhando mais, e essas afiliadas que são influenciadoras, elas entendem várias vezes muito mais o cliente do que até a gente centralmente, porque elas têm essa rede de clientes delas, de seguidoras delas, que elas interagem muito e falam muito de produto, e além de ser um canal para a gente de um marketing autêntico, um canal de venda autêntico, acaba sendo também um canal que eu escuto muito para entender quais as dores que as nossas clientes têm que eu talvez não veja. Então, também é uma outra voz do cliente na descoberta do produto e entender onde esse cliente está vendo a Riachuelo forte, que ajuda muita gente no e-com. Muito bom. Achei legal que você falou. Quando eu entrei lá atrás, na Riachuelo, isso faz só 2 anos, né? Mas tanta coisa deve ter mudado e evoluído nesse pequeno período, né? Especialmente quando a gente fala de e-commerce. E mudou muito, né? A gente vê como consumidor na prática ali. Eu tenho uma pergunta para você sobre perfil de cliente, né? A gente está falando de digital e tal, e a Riachuelo conversa, como eu comentei muito hoje, com o público jovem, mas não é o público único que a Riachuelo tem, uma marca super tradicional, uma empresa super tradicional, que tem um público aí de idades diversas, né? Como é que é conversar com esses públicos diversos? Como é que essa digitalização chegou para eles? Se vocês têm também essa visão mais particular, digamos assim, para um público mais jovem e para um público mais velho também, né? Se é que os mais velhos estão, imagino que sim também hoje, né? Já também. estão também, né? Também, eu acho que atende de fato não só uma diversidade de idades, mas uma diversidade de regiões, uma diversidade de gêneros, de públicos que de fato mostra a complexidade do nosso Brasil, né? Acho que falando de idade, uma das coisas que a gente fez esse ano, que foi um grande orgulho lá para a gente, foi, pensando em público jovem, como a gente se conecta, onde esse pessoal está, né? Como a gente se conecta para encontrar essas pessoas. E aí eu acho que aqui, dando um exemplo de como a gente se mantém atual e dialoga com os diferentes públicos, a gente foi a primeira empresa grande do setor de moda a entrar no TikTok Shop, quando ele entrou no Brasil. E eu acho que aqui mostra... Para mim, o nosso processo de entrar no TikTok Shop, ele mostra muito aquilo que eu comentei lá no começo, de a nossa cultura tem evoluído muito para ter comportamentos que a gente vê várias vezes em startups, né? E aí a gente, nossa entrada no TikTok Shop, a gente começou a conversar com o TikTok assim que saíram as primeiras notícias de vamos entrar no Brasil. A gente tinha um sentimento de que a gente precisava dialogar mais cada vez mais com esse público mais jovem, que está mais no TikTok, que é um canal que é um pouco menos óbvio e mais difícil de fazer propaganda. Eu ia falar propaganda tradicional, pensando em marketing digital, que já virou tradicional, nem é mais coisa moderna. Não é a mesma coisa que funciona no Instagram, não é a mesma coisa que funciona no Google Shopping, enfim. E a gente começou essas conversas com o TikTok Shop, a gente conseguiu, como a gente tem essa plataforma própria, a gente conseguiu ser bem rápido em fazer as integrações técnicas que precisava, e aí eu acho que aqui a gente conseguiu também, relativamente rápido, entender o que funcionava no canal e como que a gente conseguia viralizar para acessar esse público jovem, né? E eu acho que o segredo ali é difícil de executar, mas ele é simples na prática, que ele é muito sobre como a gente conecta algum produto, um produto bom, que tem uma história muito clara de atributos, com influenciadores que falam a linguagem desse público jovem. Então, acho que para dar um exemplo, a gente tem uma calça jeans, estou até com ela aqui hoje, que é a nossa calça jeans wide leg, que é uma modelagem, agora já tá mais mainstream, mas é uma modelagem que substituiu a skinny não tanto tempo atrás, né? Relativamente recente, principalmente para alguns públicos.
E é uma calça que veste muito bem em vários corpos, e a gente trabalhou com algumas influenciadoras para fazer os primeiros vídeos sobre isso, e esse negócio foi viralizando, porque essas influenciadoras vendiam mais, o TikTok mostrava mais o vídeo, mais influenciadoras falavam da nossa calça, mais clientes viam que essa calça estava vendendo muito, compravam mais a calça, ela ganhava destaque. Eu acho que esse é o poder da rede. E o negócio viralizou e a gente acabou com os estoques da calça, depois já entrou mais, já dá para comprar, pode ir lá no site. Mas mostra esse poder. E aí eu acho que a gente está cada vez mais dialogando com esse público jovem, falando essa linguagem autêntica de cada rede. E aí eu acho que quando a gente fala de um público, aí agora que estou estereotipando, mas não é... Bota simples, vamos tirar um pouco desse estereótipo, mas acho que colocando em perspectiva aqui, quando a gente fala de um público mais velho, acho que aqui tem muito o poder da loja. Porque é um público que gosta de ir ao vivo, é um público que gosta de navegar, tem outro jeito de pensar o produto, tem muito esse tema de quero confiar, quero lá ver, quero sentir como funciona. Acho que o tema da Riachuelo ser uma marca tão consolidada no mercado também dá muita confiança para esse público entrar e comprar na Riachuelo. A gente trabalha muito marca também, e a força da nossa marca. Então, a gente tem conseguido navegar bem nos dois mundos, a gente consegue usar a força da loja e a gente tem usado a tecnologia também para acessar espaços que a gente antes não estava. Carol, indo para o nosso final aqui, pensando para frente, fazendo um exercício aí de futurologia, né? O que a gente pode esperar do futuro da experiência de compra na Riachuelo, né? E, assim, uma pergunta simples: qual vai ser o próximo pulo do gato, próxima aposta digital de vocês? Acho que eu até vou chover um pouco no molhado aqui, porque eu já falei bastante da minha crença para esse assunto, né? Eu acredito muito nesses dois pilares que eles andam em paralelo e se complementam, que é a personalização e a autenticidade. Então, acho que assim, um dos grandes focos agora que a gente está colocando, similar ao que a gente falou da busca, é como cada vez mais a gente usa dados e AI para a gente mostrar coisas mais relevantes para o cliente. Usa muito dados para entender onde está tendo qualquer fricção na jornada de compra desse cliente, tire essa fricção. E aí a autenticidade, ela vem tanto no marketing, mas ela vem também em entender o que é autêntico para a nossa marca, né? A gente tem muito orgulho da nossa história, da nossa raiz nordestina, da nossa história de gerar 30 mil empregos, de ter uma fábrica própria, de ter uma força muito grande na produção local, uma força muito grande nos produtos femininos que a gente faz, e a gente está nas nossas collabs, e a gente está cada vez mais trazendo histórias e coisas interessantes. Então, a gente está trabalhando também muito em contar essas histórias, e eu acho que tem espaço para as duas coisas no mercado, né? Tem aquele cliente que ele quer ser impressionado, porque foi quase que transparente a jornada dele, foi muito fácil, ele entrou lá, achou, comprou e acabou, e não teve nenhuma quebra de expectativa, recebeu rápido na casa dele. Tem aquele outro cliente que ele quer ser envolvido, e a gente quer ser envolvido em histórias, quer ser envolvido na marca, quer ser envolvido em ser inspirado por um produto especial que conta o poder que o Brasil tem na criatividade, e a gente quer também estar nesse espaço de ser uma marca muito forte de moda brasileira. A gente tem trabalhado muito nos dois em paralelo, então acho que acho que o pulo do gato, infelizmente, não sei se tem, assim, eu acho que onde a gente Se tivesse, não sei se você ia falar, né? Porque aí você vai ter spoiler para outras pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu acho que o grande pulo do gato, para mim, ele fica no backstage, que é a gente ser muito sofisticado analiticamente e muito dedicado, assim, ouvir o cliente, navegar como cliente, para a gente conseguir entender o que mais importa, e aí, cada vez mais, e cada dia a gente vai melhorando. Agora, para a gente fechar o nosso episódio de hoje do Bora Varejar, temos nosso momento checkout, né?
demos um spoiler antes da gravação aqui para a Carol, mas é o momento onde pedimos para o nosso convidado dar o seu recado final para a nossa audiência, que vai ser sobre algo que a gente falou aqui, sobre algo que a gente não falou, ou sobre qualquer outra coisa que estiver passando na sua cabeça. Carol, vai lá. Eu acho que o principal aqui para mim é tudo que a gente faz como varejista é a serviço do cliente. Então, é simples essa frase, né? Mas é muito fácil a gente se perder e a gente parar de pensar por que aquilo é importante para o cliente, o que o cliente está buscando, para a gente ir para algo, eu quero fazer isso porque isso é legal, ou porque essa tecnologia vai gerar valor, enfim. Mas quando você bota o cliente no centro e parte do por que isso vai ser diferente, especial para o cliente, no final as outras coisas todas vêm a reboque, né? Você consegue ser você trabalha para ser mais eficiente, você trabalha para vender mais, você vai acabar botando a tecnologia mais legal e mais de ponta, porque isso vai te ajudar a entregar mais valor para o cliente, mas tem que partir de resolver uma dor e uma necessidade real do cliente. E aí eu acho que e é fácil também no dia a dia a gente se perder em como fazer isso, porque a gente fica lá atarefado com as 1000 reuniões e tarefas do dia a dia, mas eu acho que uma coisa que eu nunca deixo de fazer é navegar muito, comprar, olhar os dados de navegação, escutar ligação, escutar as afiliadas, ver os que os clientes estão escrevendo nas redes sociais, falar com os clientes. Coisa que eu mais gosto é quando alguém me manda mensagem, comprei na Riachuelo. E aí, como foi a experiência de compra? Então, acho que a gente tem que estar muito conectado e ouvir muito. Legal, demais. Carolina Guimarães, Chief Digital Officer da Riachuelo, brigadíssimo por participar aqui do Bora Varejar. Prazer. A Ana Freitas, obrigado por, de novo, dividir mais um episódio do Bora Varejar aqui comigo. Obrigadíssima, Gustavo. Obrigada, Carol. Prazer estar aqui mais uma vez. Voltaremos aí nos próximos Bora Varejar. Espero voltar com uma voz um pouco melhor, mas foi um prazer participar aqui e ajudar aí o Gustavo a saber mais, né? Todos os nossos espectadores aí, leitores, a saberem um pouco mais do case aí da Riachuelo no e-commerce. Obrigadão. E não se esqueça, pessoal, vocês que nos acompanharam até aqui, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo, aperte o sininho e acompanhe Mercado Consumo, portal mercadoconsumo.com.br e nossas redes sociais. Estamos onde você estiver. Até a próxima!